Olá, colega médico, seja bem-vindo ao Medperícia. Eu sou o João Nicole, sou cofundador do Medperícia e no nosso perfil nós vamos te ajudar a conquistar a aprovação no melhor concurso público para médico do país, né, o concurso da Perícia Médica Federal. Veja, a gente vem nessa semana aí, nas próximas semanas, né, com informações importantes e informações relevantes para você que quer se tornar um perito médico federal, né? Não é mais segredo, não é mais segredo, né? Já está noticiado aí, né? Em várias mídias, né? O concurso ele foi anunciado pelo secretário de Previdência, né? A gente já viu o presidente da República ali também anunciando e falando sobre o concurso, né? Ele tem uma preocupação muito grande com relação aos atendimentos feitos pela perícia médica junto ao INSS. E a gente sabe, né, que há um déficit muito grande de peritos. O último concurso foi em 2011, né? E a gente está no momento certo aí, na hora certa aí. E aí é função do Medperícia trazer para vocês aqui informações relevantes com relação, né, às atribuições do cargo ali, até para que você tome a decisão, né, de se preparar com a gente, né, e se tornar em breve aí um perito médico federal como eu. Tudo bem? Vamos lá, avançando. E aí fica a pergunta, né, por que se preparar para o concurso da PMF, né? Por quê? Né? Então, veja, eu acho que eu trouxe num formato aqui, né, que vai permitir que você, né, assimile o que está acontecendo, né, e tenha um exemplo como norteador, né? Eu costumo, nas decisões importantes de minha vida, né, eu procurei sempre, né, seguir os conselhos de meu pai, né? E eu acho que o nosso aluno, né, o aluno de perícia, deve fazer a mesma coisa, né? Então, essas informações que a gente tem passado para vocês aqui, né, comente em casa com seu pai, né, com sua mãe, que eu tenho certeza que são pessoas que querem o seu bem, que eu tenho certeza que eles vão te aconselhar, né, a seguir nessa trajetória com a gente aí e fazer o concurso da Perícia Médica Federal, tá certo? Então, a gente está aqui e eu vou trazer para vocês aqui, aliás, eu vou trazer um grande exemplo aqui, um exemplo pessoal, né, para que você tire sua própria conclusão e para que você saia daqui com a certeza de que esse concurso é o concurso da sua vida, assim como foi o concurso da minha vida. Tudo bem? Vamos lá, então eu vou te explicar aqui por que você deve se preparar para o concurso da Perícia Médica Federal. Vamos lá. Analise o exemplo abaixo e tire sua própria conclusão, tá certo? Então, assim, para ficar mais fácil e claro para vocês, eu trouxe um exemplo real, e aí, meu amigo, ao final aqui, né, dessa conversa, você vai tomar sua própria decisão e falar, não, realmente, o professor João está certo, eu vou seguir esse conselho, tudo bem? E já diria um grande mestre, quem avisa, inimigo não é, tá bom? Inimigo não é. Então, eu vou passar para vocês aqui um exemplo real que aconteceu na Perícia Médica Federal, né? E aí você vai tirar a sua própria conclusão, tudo bem? Vamos lá. O professor João, né, eu ingressei na PMF sem possuir residência médica ou especialidade. Eu não tinha especialidade. Eu entrei como um médico generalista, tá certo? E sem saber nada sobre perícia, tá bom? Então eu entrei nesse concurso da PMF há mais de 10 anos, sem especialidade, né? Sem residência e sem saber nada sobre perícia, tá bom? Eu quero que você filtre isso aí. E após tomar essa decisão lá atrás, né, de fazer o concurso da PMF e passar no concurso da PMF, né, eu recebi um treinamento gratuito pelo Estado, né? Então, antes de iniciar os atendimentos junto ao INSS, eu fui capacitado, treinado e me tornei um perito naquela ocasião, tá certo? O cargo, né, esse cargo da Perícia Médica Federal que eu ocupo hoje, me permitiu, fazer a prova de título da Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícia Médica, né, a da BM-LPM, tá certo? E aí eu me tornei um perito titulado. Então veja que lá atrás eu entrei, né, sem especialidade, eu entrei sem residência, tá certo? Sem saber nada sobre perícia, e assim que eu passei na prova, ingressei, tomei posse no cargo ali, eu recebi um treinamento gratuito, né, de como se tornar um perito, né? E eu recebi uma formação ali em perícia, né, ministrada pelo próprio Estado ali, por colegas que já eram peritos, e me tornei um perito médico federal, tá certo? E isso de forma gratuita. Então, olha o custo-benefício para se tornar um perito médico federal, tá certo? E aí, já no desempenho da função ali, né, com o passar do tempo ali, eu pude fazer a prova de título e pude obter ali o RQE, né, que hoje a gente sabe, né, que é importante demais você ter uma especialidade registrada ali, porque isso te dá prerrogativas, tá bom? Outra coisa relevante é o seguinte, você futuro perito médico federal, né, eu estou te antecipando isso aqui, né, até porque, né, nas minhas aulas eu vou reforçar isso, né,
Então, a Perícia Médica Federal hoje, né, ela é conhecida por ter uma categoria sólida e unida, tá bom? E essa união, eu vou pedir de vocês desde agora, né? A gente precisa ser unido, né? Unidos, a gente vai mais longe, tá certo? Vocês vão fazer parte da associação médica mais forte do país, tá certo? A ANMP, a Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais. Inclusive, para quem tiver curiosidade, e eu me vejo na obrigação de futuramente trazer uma aula só sobre a associação para vocês, trazendo, né, o contexto histórico em que situação a ANMP foi criada e o quanto ela contribuiu para que a gente avançasse em termos de conquistas, tá certo? Então, você vai fazer parte, meu amigo, da maior associação médica, né, do país, da associação mais forte do país, tá certo? Você vai conhecer em breve que associação é essa. Então, veja, eu estou trazendo para vocês aqui, né, dados para que você tome sua própria decisão, tá certo? Somos todos adultos aqui, né, diferentemente de alguns cursos da internet aí, a gente não quer, né, enganar ninguém, não é nosso papel aqui não é esse, mas a gente precisa trazer para vocês indicadores, né, e essa decisão aí vai ficar por sua conta, tudo bem? Uma outra coisa relevante é o seguinte, veja, hoje a administração pública federal, né, e a PMF está incluída dentro da administração pública federal, né, investe bastante, né, em qualificação, né, em especialização dos servidores, né? Então, o bom servidor público é aquele servidor público atualizado com as mudanças das leis, das normas, e a administração pública, né, o Serviço Público Federal, que é o servidor ali especializado e atualizado. Então, né, eu entrei lá atrás sem especialidade e por conta desse incentivo da administração pública, né, eu consegui fazer residência em anestesia, tá certo? E hoje eu estou cursando ali, finalizando um mestrado em perícias forenses, tá certo? Na minha área, fim ali. Então, tudo isso, né, com aval da administração pública. Então, você, quando entrar na PMF, você vai receber incentivos da gestão para que você fique diretamente ali, você, né, melhore a prestação de serviço à sociedade, à população e até à administração pública, tá certo? Então, assim, estou trazendo para vocês indicadores aí, meu amigo, e a conclusão vai ser sua, tá certo? Dúvidas? Não, né? Não tem dúvidas, não tem dúvidas. A oportunidade que está passando hoje na sua vida aí, ela é única e passageira, tá certo? Você deve aproveitar o momento, tá certo? Você deve aproveitar o momento atual e você deve ingressar na PMF. A oportunidade é agora. A oportunidade agora é a tão desejada PMF, né? A gente já tem vários alunos do Brasil todo aí, né? E quando a gente fala em PMF, quando a gente fala em Perícia Médica Federal, você vê que o olho do aluno ali brilha, brilha. E não tenha dúvida disso, tá certo? Não tenha dúvida disso. Esse vai ser o maior concurso, né? O maior concurso da história, né? Para um médico ali. Então, a oportunidade está passando. A gente está falando para vocês aqui, agarrar essa oportunidade, meu amigo, porque ela só está passando agora, né? O último concurso foi há mais de 10 anos, então a gente não sabe quando é que vem outro aí. Então a sua oportunidade aí é agora, beleza? Benefícios da PMF, né? Benefícios da PMF. Então você já viu aí com um exemplo pessoal do professor João, né, que vale a pena demais você agarrar essa oportunidade que está passando hoje aí, né, com esse concurso anunciado da Perícia Médica Federal, e começar a estudar com a gente, porque em breve, né, e aí quando eu relatei aquela história aí, né, para vocês, passa um filme na cabeça da gente, né, passou um filme agora aqui, né, e eu me lembro, né, que esse mesmo caminho que você, né, vai percorrer agora, eu percorri, né, e hoje sou muito feliz, graças a Deus, né, e graças a professores, né, que pegaram em minha mão e me falaram isso lá atrás. Beleza? Então vamos lá para os benefícios, né, ainda outros benefícios da PMF, só reforçando para que você tome a decisão correta e comece a se preparar para a Perícia Médica Federal com a gente, tá bom? Remuneração competitiva. Veja, eu lanço para você um desafio, né? Né? Não há hoje, né, no país uma carreira como a da Perícia Médica Federal, né, que você, né, pode acumular aquele cargo público com outro cargo público, né, claro que desde que haja compatibilidade, e com a remuneração inicial ali de aproximadamente R$ 20.000. Não existe. Além disso, né, a PMF, né, tem um plano de carreira bem estruturado, em que você vai progredir e ascender com o tempo, né? E aí, nas aulas subsequentes, eu vou falar, né, no preparatório, eu vou falar que essa progressão, esse plano de cargos e salários
da PMF envolve também uma avaliação de desempenho, né? Tanto individual quanto institucional. E isso, né, é atribuído uma pontuação ali e vai ser importante para que você progrida na carreira, tá certo? Então a gente tem uma remuneração competitiva, tá? Nada mais justo para esse cargo, né, que tem uma relevância social e uma importância muito grande para o Estado. Variedade de casos e desafios. Então veja, vocês vão ficar surpresos, né, com a relevância e com a quantidade, né, de atribuições da Perícia Médica Federal, né? Então veja, você no seu dia a dia ali, você vai estar atendendo pessoas em situação, na maior parte das vezes, de vulnerabilidade, né, que estão, né, em algumas situações com uma doença grave. Você tem que, né, a gente às vezes tem que se sensibilizar e correr atrás para emitir aquele parecer, porque, né, aquele benefício é importante para que ela compre o remédio, para que ela custeie o tratamento. Então isso precisa ser feito, né, na maior parte das vezes em um tempo, né, célere, e a gente sabe que hoje não acontece porque tem um déficit de servidores. Então perceba a relevância, né? A gente está ali às vezes, né, reconhecendo direitos, né, de pessoas que possuem algum tipo de deficiência, e tem uma lei que fala, né, que aquele portador de deficiência, né, possui determinado direito. Então a gente está ali para emitir um parecer para o Estado. Então perceba que a gente tem uma importância muito grande para a sociedade e para o Estado, né? Em situações também, né, de benefícios, né, com suspeita de concessão indevida, né, está lá tipificado em lei, a Perícia Médica Federal vai revisar esses benefícios, né, e emitir o parecer para o Estado. Então perceba que a gente tem uma função, né, social, e a gente tem uma função de serviço público essencial, né? Eu diria que nosso serviço público hoje ele é essencial para a sociedade, para a Previdência, para o Estado, para a população, né? Então a gente tem muito a avançar, e a gente vai avançar, e vocês vão ver isso, né? E esse avanço depende do ingresso de vocês, porque a gente sabe hoje que o número de peritos, né, é insuficiente. Beleza? Professor, que mais benefícios a PMF tem? Meu amigo, se eu for falar dos benefícios, né, de ser um perito médico federal, a gente vai passar o dia hoje conversando, né? São muitos, tá certo? Uma outra coisa importante é a contribuição que a gente tem, né, com a justiça, né? Com a justiça. Então, veja, na maior parte das vezes, em algumas situações, né, nós somos convocados pela justiça para emitir um parecer, tá certo? Ou para subsidiar ali, né, para auxiliar a AGU, né, a Advocacia Geral da União, né, em defesas da União. Então veja, a gente tem um papel social, né, e prestativo para a sociedade, para o Estado, muito grande, muito grande. Reconhecimento e prestígio, né? Veja, a Perícia Médica Federal, né, hoje, né, a gente tem uma função muito importante, muito importante. Vocês vão perceber isso no dia a dia, né? Então veja, devido à importância que a gente tem, né, no ambiente de trabalho e na sociedade, né, por vezes nós somos convocados a manifestar uma opinião, um parecer, e aqui eu vou te dar um exemplo real, né? Veja, eu, né, na minha agência, onde eu trabalho e por onde eu já passei, né, frequentemente você é chamado, às vezes, pelo gestor administrativo, né, ou você é chamado, né, para dar uma palestra ali junto ao município, ao estado, porque o pessoal reconhece que a gente tem um conhecimento notório sobre aquilo ali, né? Então, veja, a Perícia Médica Federal é isso, né? A gente tem uma carreira ali reconhecida pelo Estado, valorizada, tá bom? Então, a gente, né, é importante para que, em algumas situações, em alguns municípios, né, aquele benefício ali, né, aquele benefício daquele segurado que está inválido ou incapaz, aquilo ali vai ajudar ele a custear a medicação, custear o tratamento. Então, veja, a gente tem, né, prestígio e um reconhecimento perante a sociedade, né? Então perceba que a Perícia Médica Federal tem um prestígio e um reconhecimento que é amplo, que é diverso, tá certo? E aí, esse reconhecimento vai desde ali a relação que a gente tem, às vezes, com o vigilante da agência, né, que trata a gente de forma cortês, com o servidor administrativo, até com, né, servidores de outras instituições, né, da Polícia Federal, enfim, da AGU, da Procuradoria Federal. Então, veja, a gente tem esse prestígio, você precisa saber disso, tá certo? Você, quando ingressar, você vai perceber o que é que eu estou falando, tá bom? Vamos lá? Desenvolvimento profissional, né? Então, veja, um outro benefício aqui, né, é essa possibilidade de você crescer profissionalmente dentro da Perícia Médica Federal, né? Então, como eu falei lá atrás, né, eu entrei lá atrás, há mais de 10 anos atrás, na PMF, né, sem especialidade, sem residência, né, sem pós-graduação, né, sem conhecimento algum sobre perícia, né, e tudo isso me foi ofertado pela PMF. Então, hoje, né, eu tenho o sentimento que eu tenho hoje, né, com a PMF é de gratidão, né?
se eu sou, né, o que sou hoje, né, se eu sou anestesista, né, se eu tenho ali um quase mestrado ali em perícias forenses, né, se eu tenho uma família hoje bem estruturada, né, uma boa casa, um bom carro, né, quem me propiciou isso foi a Perícia Médica Federal. Então, né, o que eu posso fazer hoje, né, de contribuição para retribuir, né, o que a Perícia Médica Federal me fez, né, é compartilhar isso com você, né, para que você, né, futuramente compartilhe com novos colegas que vão entrar, né, com seus filhos. Eu acho que nossa missão aqui é essa. Eu sempre falo isso com o Rodrigo, né? Eu sou pai, depois que a gente é pai, a gente muda um pouco a mentalidade, amadurece mais um pouco, né? E hoje a mentalidade que eu tenho é de tentar passar o bastão, né, para o meu filho ali, para o meu neto, numa situação melhor, né, numa situação, né, em que a gente possa contribuir, né, de uma forma mais efetiva ali com a sociedade, enfim. Então hoje o sentimento que eu tenho, né, com a PMF é de gratidão, né, por tudo que eu conquistei, né, e assim é claro que respeitando ali, claro, né, a ajuda que meu pai me deu, minha mãe, né, é uma gratidão a Deus, né, eu tenho esse sentimento também de gratidão com o órgão, com a carreira, né, por ter me propiciado isso, né. Lá eu sempre tive uma boa remuneração, pude me capacitar, me especializar graças à instituição. Então eu não posso, né, jamais, né, cuspir ali no prato que eu comi, né. Então sou muito grato à PMF e eu acho que nossa função é essa, né, contribuir para que ela melhore cada vez mais, beleza? Professor, então eu entendi, né, já tomei minha decisão, né, eu quero me tornar um perito médico federal como o senhor, né, quero ser um perito, né. Eu te pergunto, como é que eu devo me preparar, como é que deve ser essa preparação? Veja, se você tomar essa decisão, né, hoje, né, de ingressar na PMF, né, de estudar para a PMF, né, e se tornar um perito federal como eu, né, você está no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. Né? Então, veja, a gente, nos próximos dias, nas próximas semanas, né, a gente vai iniciar a primeira turma da PMF, né? E aí, meu amigo, você está no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. Né? Porque, veja, do último edital para o momento atual, né, a legislação mudou muito. Né? Então, né, o próximo edital aí, que está em iminência de sair, ele vem renovado, né, com novas leis, novas portarias aplicadas à Perícia Médica Federal e, né, o Médico Perícia está antenado a isso e vai trazer isso mastigado para vocês. E aí o que eu peço a vocês, né, realmente é que comecem a se organizar, né, para ter um tempo livre, né, para que você se dedique ao material do Médico Perícia. Reserve um tempo, né, diário ou semanal para que você, além de ler as nossas apostilas, você se dedique, né, a estar exercitando, né, fazendo questão, que é importante também. Lembre da aula que eu falei do CTR, né, conteúdo, treino e repetição, tá certo? Então é isso. Pessoal, então para finalizar, a mensagem é essa, né? Vocês estão no lugar certo, né? Na hora certa e com a pessoa certa, né? Então vocês estão no local certo, o Médico Perícia, né? É um ambiente hoje, né, que está ligado 24 horas nesse concurso da PMF, né? E aí a gente vai fazer a preparação pré-edital, né, já sabendo, né, o que é importante, o que é relevante para você que vai se preparar para a prova. E aí, meu amigo, quando chegar o dia da prova, vai ser batata, aí vai ser mamão com açúcar aí. Beleza? Então fiquem com Deus aí. Na sequência aí mais vídeos e atribuições da PMF, com o intuito apenas de te deixar ciente, né, dessa oportunidade que está passando aí na sua vida, tá bom? Um abraço.